Vamos ler apenas 2 versículos. O verso 5 e o verso 18. Gênesis 37, versículo 5 e o 18. Todos já acharam? Diga amém. Diz assim a palavra: Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. O 18. De longe ouviram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. O 19, para terminarmos. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Podem sentar? Aleluia. Agradeço a Deus por estarmos aqui nessa manhã para a honra e glória do nome dele. Eu não irei tomar muito tempo, só aquilo que foi me passado. Mas nessa manhã, quando foi me dito que ia trazer a mensagem, eu conversava com Deus a respeito de estar aqui. Aí Deus ele falava tremendamente ao meu coração sobre essa passagem. E quando eu chego aqui de manhã, a jovem Raíza diaconisa, ela ainda faz questão de citar sobre sonho. Vemos que Deus ele tem suas coisas tudo certa. E Deus ele prepara tudo. E tudo que Deus faz realmente é tudo encaixado. Porque Deus ele sabe como fazer. E no dia de ontem foi falado sobre sonho. A diaconisa falou sobre sonho aqui. E a palavra que Deus tinha me dado ontem era exatamente sobre isso. E o que tem a ver sobre o tema que foi escolhido, que é desperta tu que dormes, vamos ver mais à frente. Porque Deus ele faz tudo certinho. Deus ele não foge daquilo que ele tem preparado. E a palavra escolhida, o tema para esse retiro é desperta tu que dormes. E um grande despertamento está acontecendo nesse retiro. E já vemos isso no dia de ontem. E Deus ele vai continuar fazendo assim. Um grande despertamento Deus preparou para esse retiro de 2016. E a palavra que foi lida é muito conhecida. Fala ali sobre o filho de Jacó, mais novo, o nome de José. Sabemos que ele chegou a uma situação que Deus, dentre todos os irmãos, o escolheu. E assim Deus ele começou a trabalhar na vida dele, ainda jovem. Porque Deus ele não quer perder tempo. Muitas vezes acabamos deixando Deus um pouco sem ter o espaço em nossas vidas. Mas Deus ele quer trabalhar de imediato. E José, ainda jovem, estava ali a receber da parte de Deus o primeiro sonho como chamado. Sabemos que a palavra vai dizer que agora sonhou José. E esse sonho ele veio a contar aos seus pais e aos seus irmãos. O significado desse sonho para aquela família não era muito bom, pois colocava José em pé e sua família em reverência a ele, se curvando. E aquilo para quem estava se curvando não era muito bom. E os seus irmãos não aceitaram. Os seus pais até chegaram a pensamentos, mas ficou em pensamentos. Vamos ver mais à frente que mais uma vez ele sonha. E o mesmo significado desse sonho era de exaltação de José. E agora a sua família ia se prostrar diante dele.
Porque muitas vezes o que Deus ele tem preparado para os escolhidos, os que são chamados não compreendem. Porque Deus ele trabalha de forma diferente na vida dos escolhidos. Porque os escolhidos eles dão total espaço para Deus trabalhar. Aleluia. Os escolhidos eles estão dispostos a fazer o que é a vontade de Deus. E o que foi dito aqui é que devemos consagrar os nossos sonhos. Mas o que está acontecendo nesses últimos dias não é pessoas que estão deixando de consagrar os seus sonhos, mas são pessoas que agora dormiram para sonhar e quando acordaram se decepcionaram a contar os seus sonhos. Porque para se sonhar se faz necessário que você venha dormir. E José ele dormiu e sonhou. E quando ele acordou, ele contou os seus sonhos. E acabou se frustrando ao contar os seus sonhos. Porque para aquele povo ali que o rodeava, era loucura. Para aquele povo que estava ao redor dele, era loucura. E nesses últimos dias, há uma geração que está deitando para sonhar, está se levantando com o sonho, aleluia, mas está tornando a dormir, porque foram frustrados quando contaram os seus sonhos. Mas como eu tinha dito, Deus te trouxe aqui nesse retiro para te despertar. Glória a Deus, aleluia. Um grande despertamento. Porque para a realização do sonho é necessário que você acorde. Dormindo não dá para se realizar o sonho. Se faz necessário que você acorde. E o que aconteceu com José, lendo mais à frente, é que primeiramente tentaram matar os sonhos dele. Por segundo, tentaram enterrar os sonhos de José, quando jogaram ele dentro daquele poço que estava vazio. E depois tentaram vender o sonho dele. E por último, aprisionaram os sonhos de José. Mas chegou uma hora na vida dele que Deus chamou a um despertamento. E mesmo com os seus sonhos presos, que foi o que aconteceu no final, Deus o despertou. E nesse despertamento foi onde vemos que dormimos para sonhar, mas despertamos para realizar os nossos sonhos. Aleluia, glória a Deus. E trazendo para essa manhã, alguém pode ter até tentado matar os seus sonhos, até tentado enterrar os seus sonhos, até tentar aprisionar os teus sonhos. Aleluia! Mas as coisas de Deus é loucura para esse mundo. Aleluia! É verdade. Só sonha aqueles que conhecem ou tentam conhecer o tamanho do seu Deus. Porque os teus sonhos são loucura para esse mundo. Para esse mundo não tem como, não há possibilidade, não tem jeito. É impossível. Porque olha para suas limitações, ou porque olha para o que está fora,
e começa a julgar a sua capacidade pelo que estão vendo. Mas eles esquecem que os teus sonhos são os sonhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E a palavra fala que os planos de Deus não serão frustrados. Aleluia! Aleluia! Glória ao teu nome! Engrandecido é o nome do Senhor. Glória ao Rei! E é o que está acontecendo. Pessoas chegaram aqui, dormindo, porque os seus sonhos foram aprisionados. Mas você vai sair daqui. 2016 está apenas começando. E você tem aí muitos meses para a realização desses sonhos. Porque você sairá daqui acordado. Você sairá daqui acordado. Eu conheci um certo jovem, eu conheço um certo jovem que não tão diferente como José aconteceu na vida dele. E eu acompanhei um pouco mais de perto. Porque dentro da família, José era o mais novo. Era aquele que menos tinha responsabilidade. Era aquele que era mais ali junto dos seus pais pela idade. Os outros já se achavam os cabeças, os que podiam falar e fazer. E se alguma coisa viesse de proveitoso, era para os outros e não para ele. E esse jovem que eu conheci, que eu conheço, Deus, ele também escolheu dentre uma família. Porém, para poder Deus fazer com que esse jovem sonhasse, ele precisaria agora libertar esse jovem. E ele estava ali no mundo de pecado lançado, quando Deus o chamou. Ele tinha planos e sonhos, mas não eram os planos e os sonhos de Deus para a vida dele. Ele pensava que aquilo que ele estava planejando era o de melhor para ele. Mas o que é de bom vem da parte de Deus. E eu imagino que Deus olhava para esse jovem e dizia: o que tu sonhas é muito pequeno para aquilo que eu estou preparando para a tua vida. Glória a Deus! Então Deus chamou, salvou, libertou, arrancou do lamaçal de forma extraordinária. Esse jovem, ele vivia dentro do candomblé. E aquele jovem, quando foi arrancado dali, ele passa agora a ter uma nova visão e a sonhar diferente, porque ele começa a sonhar com os olhos daquele que o chamou. Ele começa a ver agora aquilo que as montanhas não deixavam ver, ou porque ele começa a voar como águia e começa a ter visão de águia. E começa a contemplar aquilo que Deus estava preparando para a vida deles. E Deus o fez sonhar verdadeiramente. Mas isso passou a ser loucura na vida dele. Porque quando ele contava a sua família, era impossível. Diziam que ele era incapaz. Diziam que ele não ia conseguir. E começaram a matar. Começaram a enterrar os sonhos dele. Até lançaram dentro da prisão os sonhos daquele jovem. Foi onde Deus chamou a um despertamento.
E quem estava ao redor começou a contemplar a realização dos sonhos daquele jovem. E esse jovem, ele entra agora, termina os estudos. Os planos dele, antes de sonhar os sonhos de Deus, era terminar os estudos e de imediato ir a uma faculdade, de imediato. Mas não eram os sonhos de Deus. Precisaria um pouco mais para ele chegar até isso. Aí Deus trabalha com ele, ele perde um ano sem ir à faculdade depois de terminar o ensino médio. E agora ele, pensando em só estudar, ele passa a ter que trabalhar. E ele entra agora, depois de um ano, nas Forças Armadas. E ainda assim, dizendo, ou pensando, ou contando os sonhos dele, teve pessoas que chegou e disse: não vai passar muito tempo lá dentro não, porque ele é fraco, ele não consegue pegar no pesado, ele não nasceu para isso não. Mas esse jovem, ele conseguiu, ele entrou, passou 1 ano, 2 anos, ele conseguiu, passou por uma seleção dentro de 1 ano, no segundo ano ele conseguiu passar por outra seleção, conseguiu um curso lá dentro, saiu cabo. E quando ele chegou a sonhar mais uma vez, aleluia, disseram que não tinha como ele chegar a sargento, senão concursado. Mas os sonhos não eram só dele não, eram os sonhos de Deus. Glória a Deus. E sendo quase impossível, ele chegou a fazer o curso de sargento. De 200 pessoas, ele foi o único ali. Porque ele estava sonhando os sonhos de Deus na vida dele. E esse jovem surpreendeu toda a sua família. E aquela faculdade que ele sonhava lá, agora se realiza. Aquilo que ele pensava que era para imediato, agora ele chegou a sentir o gostinho daquela faculdade. E sendo impossível para quem estava ao seu redor, assim como José, dentro daquela prisão, começou a realização dos seus sonhos. Eu pensava, José, que só era sair da prisão, mas não, era ser muito além, era governador, porque Deus já havia determinado lá atrás. Porque muitas vezes os nossos sonhos pessoais é pequeno para os sonhos que Deus ele tem para nossas vidas. É por isso que devemos sonhar os sonhos de Deus em nossas vidas, porque nos limitamos como homem, como pessoas, e quando sonhamos os nossos sonhos, acaba sendo frustrado e não realizado. Mas quando sonhamos os sonhos de Deus, não há quem possa impedir, até que tente matar, não vai, porque os sonhos é de Deus para a tua vida. E se estava dormindo, há um despertamento. Deus está te chamando, porque os sonhos é dele. Os sonhos é dele para a tua vida. E esse jovem que passou por tudo isso é o que vos fala nessa manhã, porque Deus ele é fiel para conosco. Eu olho um pouco para trás para ver como Deus ele é grande.
Porque de mim não imaginaria estar aqui falando para vocês, ou sentindo a verdadeira alegria de estar na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Os meus pais que não acreditavam, hoje já começam a ver que as minhas loucuras é porque Deus é comigo. Meu pai saiu do mundo da prostituição, parou agora de fazer o que era errado, se converteu. Nem ligava para mim, mas agora se eu não ligar para ele, eu recebo uma bronca. Ele faz questão de aonde chegar é dizer que eu sou filho dele. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu santo nome. Aqueles que disseram, vai entrar no quartel, mas não vai conseguir, é fraco, só quer saber, está estudando. Acabaram se decepcionando. Os teus sonhos são os sonhos de Deus. E há um despertamento. Deus está te chamando nessa manhã. Há um despertamento. Deus está te chamando nessa manhã. Teve gente que fez assim. Sonhou a primeira, quando contou, mataram os sonhos. E disseram, não vou mais sonhar. Chega de sonhar. Para de sonhar, não vou mais ficar perdendo tempo com isso não. E se lançou na tristeza de só ter sonhado. Alguém chega para ele e disse, tu queria ser o quê? Não, eu sonhava ser assim. Mas os teus sonhos estão de pé. Os teus sonhos estão de pé. Mesmo que aos teus olhos seja impossível, por onde José passou, até a realização dos sonhos dele, foi um amadurecimento. Deus está te preparando para a realização dos teus sonhos. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele não está acabando com você, como estão chegando e dizendo que essa tua vida está acabando com você. Deus está te preparando. A tua estrutura está sendo preparada. Porque é grande aquilo que Deus ele tem para a tua vida. Porque as melhores coisas desse mundo estão separadas para os escolhidos. Tudo aquilo que Deus ele tem preparado é para os escolhidos. Glória, glória. Nessa manhã aqui estão os escolhidos. Glória a Deus. A tua estrutura está sendo preparada. Glória a Deus. A tua estrutura está sendo preparada. Esse retiro está marcando a minha pessoa. Me dá um abraço. Na minha insignificância, eu me rasguei diante de Deus, pedindo um abraço da parte dele. E ontem eu recebi um abraço da parte de Deus. Eu me senti abraçado por Deus. Porque diante de tudo, Deus ainda está nas nossas vidas. Diante de tudo, Deus ainda está conosco. Aleluia, glória a Deus. E os teus sonhos é os sonhos de Deus. Para chegar à realização, para o mundo seria simples. É um pulo daqui para ali. Mas sem preparação. Deus ele é muito detalhista. Ele vai preparando tudo. É por isso que se faz necessário passar por isso. Glória a Deus. Aleluia. Por isso se faz necessário essa preparação. Porque a partir de hoje, você vai taxar essa situação na sua vida como preparação. Chega de dizer que você está passando por um estreito, que você está passando por um período de humilhação. Chega. Tire esses pensamentos.
Deus está te preparando Glória a Deus. para uma coisa grande. Aleluia. É uma preparação. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deixe Deus te usar nesta manhã. A jovem precisando de algo da parte de Deus, e Deus ele quer te usar nessa manhã. Eu, como profeta que você está aqui, deixe Deus te usar nessa manhã. Se derrame na presença do Senhor, porque da forma que você estava, você não mais vai estar. Como você adorava antes, você não vai mais adorar. Porque você vai ter a certeza que está sendo preparado para a realização dos teus sonhos. E esse dia será marcado como o dia dos despertamentos para a realização dos teus sonhos. Esse dia será o dia que Deus marcou na tua história lá, pôs em negrito, em vermelho, como despertamento para a tua vida. E a partir daí é a realização de sonhos. Se rasgue na presença do Senhor. O teu coração, se lançaram você numa cova. Decida o nome do Senhor. Deu a visão. Aleluia. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Teus olhos se veem. Deus está restaurando os teus sonhos. E a tua visão. Recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Nesse momento, saia do seu lugar e abrace alguém. Nessa hora, deixe Deus te usar. Saia do seu lugar e vá abraçar alguém. Alguém que Deus está mandando abraçar. Vá lá. Abraça. Se tentar matar os teus sonhos, Podem até pensar. sufocando teu coração. Se lançaram você numa cova, Você é escolhido, você é príncipe. perdeu a Não é pra visão. qualquer um, não. Se prepara, matar os teus sonhos. Deus te levantou como um cabeça. O teu coração, se lançaram você numa cova e perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar.
sonhos sendo realizados. Seus projetos chegando perto de você. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória, glória, glória a Deus! Aleluia! Oh, seja adorado o nome do Senhor! Aleluia! Glória! Oh, aleluia! Seja a graça do Senhor! Aleluia! Se manifestar com liberdade sobre a sua vida! Oh, aleluia! Deus desperta em nós! Aleluia! Libera a sua graça sobre as nossas vidas nessa manhã! Aleluia! Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor.